O abominável vício do álcool, capítulo 15 do livro O Mistério do Áureo Florescer. Muito longe daqui, desta minha querida pátria mexicana, viajando por outros caminhos, fui levado pelos ventos do destino a essa antiga cidade sul-americana que, em tempos pré-colombianos, se chamara Bacatá, na típica linguagem xibicha, cidade boêmia e taciturna, com mentalidade crioula do século XIX, nebuloso povoado no Vale Profundo, urbe maravilhosa de quem certo poeta dissera: gira a cidade de Bacatá sob a chuva como um desnivelado carrossel, a cidade neurastênica que cobre suas horas com cachecóis de nuvens. Então havia começado a Primeira Guerra Mundial. Que tempos, Deus meu! Que tempos! Mas vale agora exclamar como Rubem Dario: juventude, divino tesouro que vais para não voltar. Quando quiser chorar, não choro e, às vezes, choro sem querer. Quanta dor ainda sinto ao recordar agora tantos amigos já mortos. Os anos passaram. Essa era a época de brinde do Boêmio e Júlio Flores, anos em que estiveram em moda Lope de Vega e Gutierrez de Cetina. Então, quem se queria presumir de inteligente recitava, entre taças e taças, aquele soneto de Lope de Vega que literalmente diz: um soneto me manda fazer violante, em minha vida me vi em tal aperto. 14 versos dizem que é soneto. Burlando, vão os 3 adiante. Eu pensei que não achasse consoante, e estou na metade de outro quarteto. Mas, se me veio no primeiro terceto, não há coisa nos quartetos que me espante. Pelo primeiro terceto vou entrando e ainda presumo que entrei com o pé direito, pois fim com este verso lhe vou dando. Já estou no segundo e ainda suspeito que estou os 13 versos acabando, contais se são 14 e está feito. É ostensível que, naquele ambiente crioulo de bardos desvelados, concluíram essa classe de declamações entre gritos de admiração e salva de palmas. Esses eram os tempos de brinde do boêmio, anos em que os cavalheiros jogavam até a vida por qualquer dama que pela rua passasse. Alguém me apresentou a um amigo de chispante intelectualidade, muito dado aos estudos de tipo metafísico. Roberto era seu nome e Cicalo seu sobrenome. Faço-o com o evidente propósito de não ferir suscetibilidades. Rebento ilustre de um representante de seu estado ante a Câmara Nacional daquele país, com a taça de fino bacará em sua destra, ébrio de vinho e de paixão, declamando aquele bardo de cabeleira alvoraçada, sobressaía em qualquer lugar ante intelectuais, em tendas, cantinas e cafés. Certamente era algo digno de se admirar naquele mancebo a portentosa erudição que possuía. Também comentava Juan Montalvo e seus 7 tratados, como recitava a marcha triunfal de Rubem Dario. No entanto, havia pausas mais ou menos longas em sua vida borrascosa. Às vezes parecia arrepender-se e se encerrava longas horas, dia após dia, na Biblioteca Nacional. Muitas vezes aconselhei-o a abandonar para sempre o abominável vício do álcool, mas de nada serviram meus conselhos. Cedo ou tarde regressava o donzelo às suas antigas andanças. Sucedeu que, uma noite qualquer, enquanto meu corpo físico jazia dormido no leito, tive uma experiência astral muito interessante. Com olho de pavor, eu me vi ante um horrendo precipício, frente ao mar, e, olhando nas trevas abismais, observei pequenas naves ligeiras de inchadas velas acercando-se dos alcantilados. Os gritos marinhos e o ruído de âncoras e remos permitiram-me
verificar que aquelas pequenas embarcações haviam chegado à tenebrosa borda. E percebi almas perdidas, gentes esquerdas, horripilantes, espantosas, desembarcando ameaçadoras, vãs sombras ascendendo até o cume onde Roberto e eu nos encontrávamos. Aterrorizado, o mancebo arrojou-se de cabeça ao fundo abismal, caindo como a pentalva invertida e perdendo-se definitivamente entre as águas tormentosas. Não posso negar que o fiz o mesmo, mas em vez de afundar-me entre aquelas águas do ponto, flutuei deliciosamente enquanto no espaço me sorria uma estrela. É ostensível que esta experiência astral me impressionou vivamente. Compreendi o porvir que aguardava meu amigo. Passaram os anos e eu, continuando minha viagem pela senda da vida, me afastei dessa nebulosa cidade boêmia. Muito mais tarde, além do tempo e da distância, viajando pelas costas do Mar do Caribe, cheguei ao porto do Rio do Acha, hoje capital da Península Guajira, povoado de arenosas ruas tropicais à borda do mar, pessoas hospitaleiras e caritativas de rosto queimado pelo sol. Jamais pude olvidar aquelas índias guajiras, vestidas com tão formosa túnicas e gritando por toda parte: "Carua, carua, carua!" Carvão. "Piracá, piracá, piracá! Vem aqui!" exclamavam as senhoras da porta de cada casa, com o propósito de comprar o necessário combustível. "Ai, Tamaia, eu te quero muito", diz o índio quando namora a índia. "Ai, Macai Pupura", contesta ela como dizendo: "Dias vêm e dias vão." Existem casos insólitos na vida, surpresas tremendas. Uma delas foi, para mim, o encontro com aquele bardo que antes conhecera na cidade de Bacatá. Veio ele a mim, declamando em plena rua, ébrio de vinho, como sempre, e para cúmulos na mais espantosa miséria. É ostensível que aquela luminária do intelecto se havia degenerado espantosamente com o vício do álcool. Inúteis resultaram todos os meus esforços para tirá-lo do vício. Cada dia andava de mal a pior. Acercava-se o ano novo. Por toda parte ressoavam os tambores, convidando o povo às festas, aos bailes que em muitas casas eram celebrados, a orgia. Certo dia, estando eu sentado sob a sombra de uma árvore, em profunda meditação, tive que sair do meu estado estático ao escutar a voz do poeta. Havia chegado Roberto, com os pés descalços, o rosto demarcado e o corpo semidesnudo. Meu amigo era, agora, um mendigo. O eu do álcool o havia transformado em esmoleiro. Mirando-me fixamente e estendendo sua mão direita, exclamou: "Dai-me uma esmola." "Para que queres tu a esmola?" "Para reunir o dinheiro que permita comprar uma garrafa de rum." "Sinto muito, amigo. Creia-me que eu jamais cooperaria para o vício. Abandone você o caminho da perdição." Uma vez ditas estas palavras, aquela sombra se retirou, silente e taciturna. Chegou a noite do ano novo. Aquele bardo de melena alvoroçada revolvia-se como o porco entre o lodo, bebendo e mendigando de orgia em orgia, perdido por completo o juízo, sob os efeitos asquerosos do álcool. Meteu-se numa rixa. Algo disse e lhe disseram, e é evidente que lhe deram tremenda surra. Depois interveio a polícia com o são propósito de pôr fim à sova e, como é óbvio, em todos esses casos, o bardo foi parar no cárcere. O epílogo desta tragédia, cujo autor foi, naturalmente, o eu do álcool, é realmente macabro e arrepiante, pois aquele poeta morreu enforcado. Dizem os que o viram que, no outro dia, o encontraram pendurado pelo pescoço nas mesmas grades do calabouço. As pompas fúnebres foram magníficas e muita gente concorreu ao panteão para dar o último adeus ao bardo. Depois de tudo isto, muito pesaroso tive de continuar minha viagem, afastando
tirando-me daquele porto marítimo. Mais tarde, eu me propus a investigar de forma direta o desencarnado amigo no mundo astral. Esta classe de experimentos metafísicos se pode realizar projetando-se o eidolon, ou duplo mágico, do qual tanto nos falara Paracelso. Sair da forma densa, certamente, não me custou trabalho algum. O experimento resultou maravilhoso. Flutuando com o eidolon na atmosfera astral do planeta Terra, entrei pelas portas gigantescas de um grande edifício. Situei-me ao pé da escadaria que conduz aos pisos altos. Pude verificar uma bifurcação da escalinata a cercar-me da base. Clamei com grande voz, pronunciando o nome do falecido, e logo aguardei pacientemente os resultados. Estes últimos certamente não se deixaram esperar muito. Fui surpreendido por um grande tropel de pessoas que, precipitadamente, desciam por um ou outro lado da deriva escalinata. Toda esta tropa chegou-se a mim e me rodeou. Roberto, amigo meu, por que te suicidaste? Sabia que todas essas pessoas eram Roberto, mas não achava ninguém a quem me dirigir. Não encontrava um sujeito responsável, um indivíduo. Tinha diante de mim um eu pluralizado, um montão de diabos. Meu amigo desencarnado não gozava de um centro permanente de consciência. Concluiu-se o experimento quando aquela legião de eu se retirou, ascendendo pela derivada escalinata.